Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 39. Irmãos e irmãs, e diz aqui: a cura da sogra de Pedro. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Irmãos e irmãs, percebemos nesta passagem da Bíblia que o Senhor Jesus Cristo operou muitos milagres e na vida de muitas pessoas. A passagem começa falando a respeito da cura da sogra de Pedro. E aqui diz: e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Irmãos e irmãs, a sogra de Pedro estava ali deitada. Diz aqui: a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Ela estava ali deitada e com febre. E diz aqui: então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou, e servia-os. Irmãos e irmãs, ela estava ali deitada e o Senhor tomou-a pela mão e a levantou. E a febre a deixou, e servia-os. Irmãos e irmãs, da mesma forma em que ela estava ali deitada, com febre, muitas vezes estamos nos sentindo caídos, derrubados, derrotados. Mas o Senhor sempre nos estende a tua mão e nos levanta. Porque o Senhor tem poder para mudar situações ruins e torná-las situações boas. O Senhor tem poder
para mudar vidas para melhor. O Senhor tem poder para levantar os que estão caídos e quebrantados. Todas as vezes que estamos nos sentindo mal, estamos nos sentindo derrotados, estamos nos sentindo destruídos, devemos nos firmar no Senhor, saber que Ele nos ama e que Ele não desiste de nós e que sempre está de braços abertos para nós. Ele sempre estende a tua mão e nos levanta e nos cura de nossas enfermidades ou situações ruins, de todas as nossas dificuldades. O Senhor nos ampara, o Senhor nos cura, nos liberta, o Senhor nos salva. E aqui diz: e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Irmãos e irmãs, diz aqui: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Então, muitas pessoas também tiveram milagres operados em suas vidas. Pessoas com diversas enfermidades. E o Senhor Jesus Cristo as libertou daquela enfermidade, as curou, porque Ele tem poder, Ele é o Filho de Deus. E aqui diz: e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Irmãos e irmãs, o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus salva, cura e liberta. E nesta passagem da Bíblia vimos que o Senhor Jesus Cristo expulsou demônios, porque o Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade para expulsar demônios. E ele expulsava. E outras pessoas tiveram mais milagres operados em suas vidas, pessoas que estavam ali prisioneiras do mal, aprisionadas, e o Senhor as libertou. Porque o Senhor Jesus salva, cura e liberta. Irmãos e irmãs, precisamos sempre estar firmados, firmados na palavra e precisamos orar para que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos confiar cada vez mais no poder do Senhor, em sua misericórdia, no amor que Ele sente por nós. O Senhor Deus quer o nosso bem, Ele quer o nosso bem. E quando estamos sendo amparados por Ele,
quando estamos com a nossa fé forte, confiante e sabemos que o Senhor Deus está conosco, nós sabemos que Ele sempre vai estar com a sua mão estendida para nos levantar. O Senhor não nos quer derrotados, entristecidos, desanimados. Ele quer o nosso bem, quer nos ver bem. Portanto, precisamos confiar no Senhor e nos amparar no Senhor, pedir a sua ajuda, porque Ele tem misericórdia. Ele estende a tua mão e nos levanta em meio às tempestades da vida. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem em Salmos, capítulo 30, versículos 1 ao 12. E diz aqui: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Salmo e canção na dedicação da casa. Salmo de Davi. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Irmãos e irmãs, diz aqui: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Irmãos e irmãs, diz aqui: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E diz aqui: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu,
Eu te louvarei para sempre. Irmãos e irmãs, diz aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes passamos por situações difíceis e nesses momentos precisamos nos lembrar, nos firmar na palavra e podemos nos lembrar do Salmo 30, onde diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Precisamos confiar que o Senhor, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus são o nosso amparo, o nosso auxílio. Tem misericórdia de nós. Em meio às dificuldades, eles não nos desamparam, sempre estão presentes. E no momento certo, no tempo de Deus, que é o tempo certo, tudo fica bem, porque o Senhor sabe qual o momento certo em que deve agir em nossas vidas. Porque na verdade Ele age todos os dias e a todo tempo. Ele age para o nosso bem e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, não podemos nos sentir desanimados, nem desamparados, nem derrotados. Precisamos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Ele é o nosso Senhor, o Filho de Deus. Nós precisamos ter fé, confiar no Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Precisamos nos lembrar que o Senhor Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos saber que teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Na vida nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. E precisamos ter certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Precisamos ter esperança, precisamos ter confiança, precisamos saber esperar em Deus e saber que o nosso Senhor sempre nos ampara. E assim como a sogra de Pedro estava ali, a sogra de Simão estava ali deitada e com febre, o Senhor estendeu sua mão, a levantou e a febre a deixou. Quando estivermos cansados, desanimados e nos sentindo derrotados, destruídos, nós devemos saber que o Senhor está com a sua mão erguida, o Senhor está com a sua mão ali, sempre para nos ajudar, está com a nossa mão ali sempre disposta a nos ajudar. E o Senhor nos levanta e nos dá a vitória. Precisamos confiar, acreditar e ter fé. E uma fé forte e firme, sem dúvidas, porque o nosso Senhor Deus nos ama e não desiste de nós. E sempre estende a sua mão para nos ajudar. Sempre estende a sua mão para nos salvar, sempre estende a sua mão para nos dar esperança. O Senhor sempre nos ampara, nos dá auxílio. Nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, nunca desistem de nós.
nunca nos desamparam. Sempre estão dispostos a nos ajudar, a nos amparar, a nos auxiliar e a nos levantar. Irmãos e irmãs, eu peço mais uma vez que me acompanhe agora em Salmo 117, versículos 1 e 2. E diz aqui: Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor tem benignidade, tem bondade, generosidade, tem benevolência. Irmãos e irmãs, o nosso Deus é bom o tempo todo e o tempo todo o nosso Senhor Deus é bom. E o Senhor Deus nos ama. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem mais uma vez, mas agora para orar, a oração que o Senhor nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que possamos refletir sobre o milagre que estudamos hoje, a cura da sogra de Pedro. Que possamos refletir sobre a misericórdia do Senhor, sobre a bondade infinita dele, o amor dele por nós. E que possamos estar sempre confiando que o Senhor nos ama e sempre está disposto a nos ajudar, porque Ele não desiste de nós. E que possamos nos lembrar que podemos nos amparar no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, Ele nos livra do mal, Ele nos salva, cura e liberta. Ele tem misericórdia de nós. Que possamos sempre confiar no amor do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus por nós. Que possamos seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, que no milagre que estudamos hoje, levantou a sogra de Simão, estendeu a sua mão, a levantou e a febre a deixou. E da mesma forma, quando estivermos nos sentindo desanimados, Ele sempre estará presente e sempre estenderá a sua mão e nos levantará. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder para salvar, curar e libertar. Irmãos e irmãs,
que possamos estar sempre firmados na palavra do Senhor Deus e sempre confiantes que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre e sempre estarão dispostos a nos ajudar. E no tempo certo, que é o tempo de Deus, o Senhor agirá em nossas vidas e o milagre acontecerá. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, e até mais, se for da vontade do Senhor Deus.